Justiniano, o último dos romanos. Ele nasceu pobre, camponês das províncias do leste. Mesmo assim, governou por quase 40 anos. E aceitaria o desafio de tentar reunir o mundo romano. Mas, ao fazê-lo, o imperador Justiniano seria lembrado como o último dos romanos. A cidade que antes conquistara o mundo foi conquistada. São Jerônimo. Petrus Sebastius, que mais tarde se tornou o imperador Justiniano, nasceu no começo de 480. Era filho de camponeses da província de Trácia, a Sérvia moderna. Sua vida era dura. O império passava por momentos difíceis. Por mais de 2 séculos, os germânicos passaram em abundância pelas pouco defendidas fronteiras através dos rios Danúbio e Reno. O Império do Leste não conseguiu rechaçá-los. Apenas uma década antes de Petrus nascer, a antes grande capital Roma caíra nas mãos dos godos. Quando Justiniano nasceu, não havia um imperador romano governando o oeste, e Roma estava nas mãos dos godos. De fato, todas as províncias do oeste estavam sendo governadas por reinados bárbaros, se você quiser os chamar assim, várias dinastias. A África do Norte estava sendo governada pelos vândalos, então as atenções se voltaram para o leste. O lado leste do Império resistiu o suficiente para sobreviver às pressões bárbaras. No coração deste império estava a cidade de Constantinopla. Quando jovem, Justiniano sonhava em fugir da pobreza provinciana e fazer a longa viagem para a capital. Seu tio Justino deixou a Trácia desta forma e se tornou um importante oficial da guarda do Palácio do Império do Leste. Justiniano ficou grato quando seu tio finalmente o convidou a acompanhá-lo. Justiniano chega em Constantinopla vindo de uma das mais primitivas províncias do Império Romano. A província Trácia seria como se tivesse vindo das montanhas que ficam entre o país de Gales e a Escócia para Londres. Justiniano vai para Constantinopla sendo parente de um homem que é bem importante em termos imperiais. Então, ele vem dessa província distante para o coração de tudo, o coração cerimonial, a pompa, para a ostentação dessa grande cidade. Desde que o imperador Constantino havia declarado a cidade a Nova Roma 200 anos antes, Constantinopla prosperou. Com uma população de cerca de 500 mil de habitantes, situada na fronteira entre a Ásia e a Europa, era o coração de um império dividido. Constantinopla agora é o centro do mundo. A criação de Constantino agora se tornou a capital. Poder e riqueza estão concentrados no leste, a uns 800 quilômetros leste de Roma, no Bósforo. É lá que está o centro. É claro que, de certa forma, essas pessoas são gregas. Elas não falam latim, elas falam grego. Elas não se vestem em togas, elas vestem túnicas estilo grego. Eu acho que um romano diria que Constantinopla era bem grega.
As pessoas de Constantinopla, apesar de serem de certa forma do leste grego, ainda se consideram romanas, usam antigas instituições romanas, ainda se sentem parte do Império Romano. Quando Justiniano atingiu a adolescência, seu tio Justino tornou-se chefe da guarda do palácio. Justiniano assumiu um confortável posto sob seu comando. Apesar de serem considerados soldados, muitos deles são simples civis em uniformes esplêndidos com funções puramente decorativas. Agatias. Ele não permaneceu como camponês da Trácia por muito tempo. Ele pode até ter nascido como tal, mas assim como outros iguais a ele progrediu através do exército. E o exército era o caminho para o poder. Como membro da guarda militar, Justiniano era parte militar, mas também parte cortesão. Ele participa da alta sociedade, ele está perto dos poderosos, ele tem a oportunidade de fazer contatos com o poder. Ele está no meio, mas é uma posição vantajosa. Sob a proteção do tio, Justiniano usufruía dos privilégios da vida na corte. Com o passar dos anos, lentamente foi subindo na hierarquia imperial. Em julho de 518, quando Justiniano tinha cerca de 30 anos, o então imperador Anastácio morreu. Não havia sucessor, e a corte de Constantinopla estava coberta de intrigas e conspirações. Após uma noite de reuniões secretas e subornos excessivos, a vontade da guarda imperial provou-se decisiva. Foi Justino, o tio de Justiniano, que foi declarado o novo imperador. Seu tio Justino agora assumira o controle da cidade. Justiniano era o braço direito do novo imperador do mundo romano. Justino era inculto e mal educado. Justiniano cuidava de todos os negócios de Estado. Procópio. Justiniano era o favorito de seu tio. Não demorou muito para que o velho imperador, que não tinha filhos, aos 68 anos, adotasse Justiniano como seu filho e herdeiro. Seu nome mudou de Petrus para Justiniano. Justiniano é a pessoa que vai dar continuidade à família de Justino. E a continuação da família, a promoção dos interesses da família, foi importante durante todo o Império Romano. Aí está o futuro dele, o futuro da família, o futuro do seu poder. Justiniano era o braço direito do imperador. Ele participava do Conselho Imperial e representava seu tio em eventos de Estado. Aos 40 anos, foi eleito cônsul, o mais alto posto político. Formalmente falando, o consulado no final do Império é uma expressão honorífica, mas não devemos desvalorizar seu poder. Tem uma grande importância simbólica, e o fato de ser cônsul permite a Justiniano participar de jogos magníficos. O fato de ser cônsul faz dele o sucessor evidente. Ele agora é o poderoso homem em Constantinopla, protegendo o imperador. Como cônsul, ele podia sozinho organizar eventos suntuosos no hipódromo, a grande pista de corrida de Constantinopla, capaz de acomodar até 250 mil pessoas. A diversão pública no mundo romano mudou no final do século V para o começo do século VI. As formas de diversão tradicionais, como as lutas de animais selvagens e os combates com os gladiadores, foram todas elas proibidas. E
a única forma de diversão que restou para eles foram as corridas de bigas, que ocorriam nos hipódromos, situados nas grandes cidades do Império. Corridas de bigas entre 4 times: os azuis, os verdes, os vermelhos e os brancos. Cada time atraía um enorme grupo de seguidores. Muitas vezes sem regras, pobres e violentos, esses eventos circenses dominavam a cidade. Durante um desses eventos, Justiniano conheceu uma artista exótica chamada Teodora. Ela tinha pouco mais de 20 anos, e para surpresa de seus amigos da corte, Justiniano apaixonou-se perdidamente. Ela veio de uma família de artistas do circo do hipódromo. Suas irmãs eram artistas. Seu pai cuidava de animais. Ele cuidava dos ursos que se apresentavam no hipódromo. Ela era, podemos dizer, uma atriz ou uma artista de striptease. Eu não acho que ela era uma prostituta, mas não há dúvidas de que ela fazia hora extra. E ela cativou Justiniano quando ele era uma pessoa muito importante. E era contra a lei um senador se casar com uma atriz. Mas a lei foi mudada e ele se casou com Teodora. A aristocracia de Constantinopla estava em choque. Esperava-se que ele se casasse com alguém da nobreza. Certamente não com uma artista circense com metade da sua idade. O historiador Procópio lembra das histórias difamatórias que se espalharam a respeito dela. Teodora se deitava no chão com o rosto para cima. Os serventes espalhavam grãos de cevada pelo seu corpo e gansos especialmente treinados retiravam um por um. Frequentemente ela ia a festas onde cada um levava sua própria comida com 10 jovens homens ou mais. Todos no auge de sua forma física e com o objetivo de fornicar. Ela se deitava com cada um deles por toda a noite, deixando-os num profundo estado de exaustão. Procópio. O que seu casamento causou. É difícil entender a personalidade de Justiniano. Mas eu acho que quando olhamos para o relacionamento de Justiniano e Teodora, podemos ver um pouco do verdadeiro imperador, um homem afetuoso, capaz de uma cumplicidade de verdade. Em 527, Justino morreu. Justiniano e sua esposa Teodora foram escoltados até o camarote real no hipódromo como imperador e imperatriz. Escondam-se em seus apartamentos caso descubram que vocês são mortais. Sinésio. Em pessoa ele era baixo, com um belo peito, um belo nariz, pele clara, cabelo encaracolado, rosto redondo e bonito. John Malalas. Justiniano voltou-se para o mundo fechado e secreto da corte imperial. Temendo assassinatos, os imperadores do leste se isolaram cada vez mais das pessoas, enclausurados no luxuoso palácio coberto de mármore. Constantino construiu um palácio em Constantinopla, mas é claro, tinha aumentado. Então, na época de Justiniano, deveria cobrir uma grande área. É um grande complexo de salas, salas de audiência, apartamentos privados, habitados por uma variedade de oficiais do Estado, eunucos, escravos, serventes, todos os tipos de assistentes.
E tinha uma passagem privada para o hipódromo para que o imperador pudesse ir para o seu camarote real. Justiniano raramente aparecia em seu camarote. Vestido em seda, ouro e pedras preciosas, cercado por sua guarda elaboradamente vestida, eunucos e sacerdotes, era uma figura impressionante, mas distante. O cerimonial da corte nesse período já é altamente complexo. É necessário um cortês especializado para saber qual é a etiqueta real correta. Justiniano e Teodora eram ambos rigorosos em relação a cerimoniais da corte. Acho que parte porque eles se preocupavam com sua segurança, mas também porque ambos vêm de posições sociais insignificantes e precisavam usar o ritmo e a estrutura dos cerimoniais da corte para enfatizar suas posições e para manter a barreira entre eles e a aristocracia romana e assassinos potenciais. Os senadores, que antes eram os oficiais que governavam Roma, eram forçados a se curvar diante do imperador e sua esposa. O Senado era uma mera fachada, sem o poder de tomar decisões ou de fazer o bem. Era uma simples questão de aparências. Quando os senadores estavam na presença de Justiniano e Teodora, todos eles tinham que se deitar no chão com o rosto para baixo, esticar as mãos e os pés o máximo que pudessem, tocar com os lábios um pé de cada um de suas majestades e se levantar de novo. Procópio. Essa humilhação pública encheu a nobreza de Constantinopla de um particular ressentimento. Os ataques a Teodora, principalmente, ficaram cada vez mais amargos. Para as necessidades do seu corpo, ela devotou uma atenção desnecessária. Ela tinha muita pressa para se banhar e pouca vontade de sair. Apesar de passar a maior parte do dia em função do seu narcisismo, ela se achava perfeita para administrar todo o Império Romano. O imperador não tomava conhecimento do que estava acontecendo. Mas dentro dos limites e do sigilo do palácio, Justiniano estava criando planos grandes e ambiciosos. Justiniano certamente tinha projetos bem grandes. Seu primeiro grande projeto era a codificação das leis romanas. Isso não tinha sido feito. Havia um código de lei do século V, mas muitas leis não haviam sido incluídas nele. Então ele criou uma comissão. E o trabalho terminou com várias publicações importantes num período bastante curto de tempo. E através delas, as leis romanas chegaram à Europa Ocidental. Foi seu primeiro projeto. Justiniano era um homem que acreditava num governo de leis. As leis, a organização das leis, eram de importância vital para Justiniano. Isso é algo que ambos, Césares, Júlio César e Augusto, teriam ficado satisfeitos. Justiniano acreditava em controlar a sociedade. Nos 2 séculos seguintes ao batismo de Constantino, o Império Romano se transformara de um império pagão em um império cristão. Justiniano estava ansioso para impor códigos morais rigorosos ao seu povo. O imperador baixou um decreto proibindo o jogo nas cidades, pois descobriram jogadores em Constantinopla que estavam se envolvendo em blasfêmias medonhas. Suas mãos foram cortadas e eles foram expostos em camelos. Muitos homossexuais foram presos e morreram após terem seus órgãos genitais amputados. Depois disso, o medo se espalhou entre os que sofriam dessa luxúria. John Malalas. Justiniano tentou acabar com as atividades ilegais das facções circenses. Mas foi longe demais. Depois de 5 anos no poder, uma revolta em massa se deu início. Grandes áreas da cidade foram assaltadas e destruídas por fogo. Enormes multidões se reuniram no hipódromo gritando: Nica, vitória!
Justiniano também podia ouvi-los gritando, pedindo a sua morte. Ele se preparou para fugir, mas a imperatriz Teodora o acalmou. Que eu nunca me separe do poder. Se agora é seu desejo se salvar, ó imperador, não tem problema. Porque temos muito dinheiro e existe o mar, existem os barcos. Seja como for, tendo se salvado, considere que não vai chegar o dia em que você trocaria feliz essa segurança pela morte. Já eu concordo com um certo ditado antigo que diz que a realeza vale tanto quanto uma mortalha enterrada. Teodora. Teodora é muito determinada, muito ambiciosa. Ela ia assumir o comando. E se ela não fosse assumir o comando, nada mais importava. Ser a imperatriz ou morrer foi exatamente o que ela disse a Justiniano durante a revolta de Nica. Grande parte do centro da cidade estava sendo assaltada e incendiada. Incentivado por Teodora, Justiniano se voltou para um de seus amigos e conterrâneos, o general Belisário, para acabar com o tumulto. Belisário liderou seu exército contra os rebeldes e não teve perdão. Milhares foram massacrados e ele retomou o controle das ruas incendiadas. Foi um tumulto urbano impressionante. Aconteceram muitas revoltas urbanas no século V e VI em Constantinopla e nas cidades do leste. Eram lugares instáveis essas cidades, porque tinha muitas pessoas que estavam, podemos dizer, desempregadas e que realmente não tinham o que fazer, que viviam às custas da cidade e o que eles conseguissem. A revolta de Nica, eu acho que ensinou uma grande lição a Justiniano. Não importava o quão popular ele parecesse, não importava o quão alto a multidão gritasse, ao final do dia, em último caso, a segurança do Império Romano ainda dependia da espada. Justiniano fez o Estado ficar mais ilustre com a expulsão dos bárbaros. Procópio. Justiniano retomou o controle da capital. Mas para consolidar seu controle do poder, precisava de sucesso militar no exterior. O Império do Leste vinha lutando contra os persas há décadas. Mas por causa de Justiniano, as campanhas cessaram. À procura de glória, Justiniano se voltou para as antigas províncias do leste que haviam caído nas mãos dos bárbaros. Aventuras estrangeiras eram as últimas cartadas desesperadas de regimes falidos na história e Justiniano estava com problemas sérios. Sua guerra contra a Pérsia começou bem, mas falhou miseravelmente. Sua política de coleta de impostos se tornou extremamente impopular. Ele acabara de encarar a revolta em Constantinopla e 2 historiadores confiáveis dizem que essa revolta matou 20.000 pessoas e incendiou o centro cerimonial da capital imperial. Justiniano comprou a paz dos persas com enormes quantidades de ouro. Organizou então uma expedição, liderada por Belisário, para reconquistar a província romana do norte da África. Ele precisava restabelecer sua posição. Justiniano comprou a paz dos persas com enormes quantidades de ouro. Organizou então uma expedição, liderada por Belisário, para reconquistar a província romana do norte da África. Ele precisava restabelecer sua posição e então ele mandou essa expedição para tentar reconquistar a África do Norte dos vândalos. E aparentemente todos estavam com medo de que a expedição fracassasse. A África do Norte, apesar de conquistada pelos vândalos, continuou sendo uma província bem romana e os vândalos rapidamente se romanizaram. De certa forma, não foi um lugar estrangeiro que Belisário foi conquistar. Isso é muito bem ilustrado por uma adorável história sobre Vandal King Gilimer.
Quando foi atacado e percebeu que seria derrotado, ele pediu ao general 3 coisas: pão, uma esponja e uma harpa. O pão ele explicou que era porque ele não havia comido direito desde que a invasão havia começado. A esponja para secar seus olhos, pois ele estava chorando por ter perdido seu reinado. E a harpa para acompanhá-lo na canção que ele escreveu sobre sua derrota. Então, essa é uma história de um grande vândalo romanizado. Não é uma história bárbara. Belisário contava com um pequeno exército sob seu comando, mas em 2 anos dominou o reinado vândalo. Belisário voltou a Constantinopla triunfante. O rei vândalo derrotado foi exposto em um grande desfile. Belisário exibiu os despojos da guerra pela cidade e liderou uma procissão à moda antiga até chegar ao camarote imperial. E lá haviam prêmios, tronos de ouro, carruagens, escravos, joias feitas de pedras preciosas, taças de ouro, todo o tesouro real em enorme quantidade. Procópio. A iniciativa de Justiniano deu resultado. O sucesso na África do Norte encorajou uma decisão mais significativa. Ele resolveu enviar seu exército para reconquistar o resto do Império do Leste. Se Justiniano queria reconquistar o Império do Leste desde que assumiu o poder ou não, é a grande pergunta milionária. A maioria das pessoas acha que sim. Na minha opinião, ele não queria. Foi só depois do sucesso fenomenal e inesperado na África do Norte, derrotando os vândalos, que pequenas ideias, pequenas luzes acenderam na sua cabeça e ele começou a pensar: nós podemos fingir que estamos reconquistando o Império. Seu primeiro objetivo era retomar Roma e a Península Itálica dos Godos. O que é importante lembrar sobre os godos é que eles não são bárbaros bebedores de cerveja. São homens que muitas vezes são mais romanos que os próprios romanos. Eles são muito cuidadosos ao usar a toga e antigos ofícios republicanos. A Itália permaneceu um lugar muito romano, de certa forma mais romana que o leste da Grécia, Constantinopla. Belisário e suas tropas chegaram ao sul da Itália e seguiram em direção ao norte. Os godos lentamente se retiraram. Em 537 d.C., Belisário retomou o antigo coração do Império, a grande capital de outrora, Roma. De volta a Constantinopla, Justiniano exultante decidiu marcar a reconquista de Roma, completando a construção de Santa Sofia, a Igreja da Santa Sabedoria, que havia sido destruída na revolta de Nica. Justiniano contratou os melhores arquitetos para construir a nova igreja com incomparável grandeza. Justiniano, eu acho, era um grande construtor. Ele queria ser visto como um grande construtor. Um grande construtor de muros, um grande construtor de igrejas. A defesa do Império e a sua saúde espiritual estavam seguras nas suas mãos. O imperador viu a igreja reconstruída como um símbolo de um império romano, reunificado e fortalecido. O imperador estava errado. Nossa geração não deverá ver o fim dessas doenças. Agatias. No ano de 540, Belisário estava avançando em direção à capital dos godos, na cidade do norte da Península Itálica, chamada Ravenna. Então ele recebeu ordens de Justiniano. Deveria voltar para o oeste. Os persas haviam quebrado a paz. A grande ameaça para o Império de Justiniano continua sendo a Pérsia.
O grande Império Persa só está aguardando, pronto para se aproveitar de qualquer oportunidade. Eu acho que é um pouco como o confronto da Guerra Fria entre a América e a União Soviética, que nenhum dos lados achava que poderia conquistar o outro completamente. Mas qualquer momento de fraqueza estava lá para ser explorado. Quando Belisário chegou a Constantinopla com os despojos de sua campanha na Península Itálica, não houve nenhum triunfo público para honrar sua vitória. Justiniano começava a temer a popularidade de seu bem-sucedido comandante. Belisário é um dos comandantes mais bem-sucedidos de Justiniano. E é isso que faz com que Belisário seja muito perigoso. Justiniano pertence a uma dinastia que chegou ao poder como resultado de um golpe militar. O sucesso de Belisário naturalmente deixou Justiniano nervoso. Não é nenhuma surpresa que ele tenha rebaixado Belisário, que ele o tenha envergonhado. Qualquer imperador inteligente teria feito o mesmo com um comandante tão bem-sucedido. Nos anos seguintes, Justiniano mandou Belisário ir e vir entre a Itália e a Pérsia, nunca com homens ou material suficiente para um combate decisivo em nenhuma das guerras. Os persas se aproveitaram da situação. Muitas das grandes cidades romanas do leste foram saqueadas, principalmente a Antioquia. Edifícios maravilhosos foram saqueados e a riqueza da cidade voltou para a Pérsia. Em 543, durante esta época de crise, um inimigo mortal invisível se apoderou do coração de Roma. Uma nova doença, a peste bubônica. A pestilência passou impetuosamente pelo Império Romano, aniquilando grande parte das comunidades agrícolas, deixando um rastro de desolação. Em Constantinopla, cavavam-se buracos por toda a cidade para enterrar os mortos. Mas mais tarde, as pessoas que cavavam esses buracos não eram suficientes para o número de mortos. Eles subiam nas torres dos fortes e enchiam praticamente todas com corpos. Como resultado, um terrível mau cheiro invadiu a cidade, principalmente quando o vento soprava daquela direção. Procópio. O próprio Justiniano ficou doente, e a corte esperava sua morte. Mas, surpreendentemente, o imperador se recuperou. Ele logo estava bem o suficiente para lastimar a catastrófica perda de tanta gente. Dizem que cerca de 200 mil pessoas sucumbiram em Constantinopla e no leste. Isso gerou uma grande perda na receita pública, porque pagadores de impostos estavam morrendo. E nós sabemos que o governo estava preocupado com isso, porque imediatamente foi criada uma legislação em que os herdeiros tinham que pagar. E se não houvessem herdeiros, algum outro membro da família tinha que pagar os impostos. É um governo sob grande pressão. A peste foi um desastre. Aproximadamente 40% do potencial humano mediterrâneo foi eliminado. Isso teve um efeito sério na economia e na base dos impostos. O aumento de impostos causou descontentamento nas províncias, que se ressentiam por seu dinheiro estar sendo usado para pacificar tribos estrangeiras que ameaçavam as fronteiras do império. Como um rio transbordando, ele destruía seus súditos diariamente. Mas a grande enchente enriqueceu ainda mais os inimigos naturais deste país. Procópio. A coleta de impostos foi reforçada ainda mais. Todas as províncias deveriam pagar, independentemente de uma má colheita ou peste violenta. Se um fazendeiro morresse, seu vizinho deveria pagar por ele. O Império Romano estava dependendo dos impostos. E com certeza, podemos dizer que por volta do século VI, devido ao número de guerras que tinham que ser lutadas e os grandes gastos para defender as fronteiras, que o Império Romano estava começando a desmoronar.
Justiniano estava agora nos seus 60 anos. Havia governado por 20 anos. O império que ele acreditava ter restaurado estava desmoronando. Estava sofrendo uma grande ameaça na negligenciada fronteira do norte. Exércitos eslavos e búlgaros estavam por toda parte do império, destruindo cidades e vilas. Chegaram aos muros de Constantinopla e só foram repelidos a grande custo. Há um tempo atrás, o imperador foi praticamente o primeiro dos governantes de Constantinopla a ser imperador dos romanos de fato e de direito. Ele conquistou este e outros feitos quando gozava do vigor da juventude. Mas depois, com o passar do tempo e com a idade avançada, ele parecia cansado da política vigorosa e, aparentemente, preferia jogar seus inimigos uns contra os outros e, se necessário, os persuadia com presentes. Agatias. Enquanto isso, na Península Itálica, o exército de Justiniano atacava e recuava inconclusivamente. Roma mudou seus governantes 5 vezes e sofreu danos irreparáveis. Com o passar dos anos, Justiniano continuou protegendo suas fronteiras, construindo e solidificando fortificações da África do Norte até a Síria. Mas havia também inimigos por perto. Em Constantinopla, Justiniano foi atacado por seus antigos oponentes aristocráticos. Para eles, ele continuava sendo um camponês novo-rico que fez de uma prostituta sua imperatriz. Para a maioria da população, era um tirano, abusando deles com impostos injustos. Uma nova exigência moral aumentou ainda mais o clima de amargura e descontentamento. Justiniano deu ordens para que todos os lugares de diversão fossem fechados. Tanto em particular quanto em público, havia desgosto e depressão. Rir não fazia mais parte da vida. Procópio. Mas as glórias desse regime acabaram. O futuro só traria decadência. Ele estava dedicando a maior parte do seu tempo às doutrinas cristãs. Procópio. Em 548, a parceira de Justiniano, Teodora, morreu. Ela havia sido um apoio vital para ele e seu regime. Justiniano ficou arrasado com a morte de Teodora, de câncer. Ele, de certa forma, nunca se recuperou. Ele ficou cada vez mais no palácio e cada vez mais inacessível. Eu acho que nos últimos 10 anos de vida de Justiniano, nós vemos em seu isolamento não senilidade, mas o luto sincero pela perda da parceira que ele amava profundamente. Nós temos uma imagem muito hostil de Justiniano e Teodora dos contemporâneos. Eles os representam como demônios em formas humanas. Eles eram tidos como os responsáveis por guerras que mataram milhões de pessoas no norte da África, Itália e outros lugares. É claro que todo autocrata teria esse tipo de reação. E eu acho que quando Justiniano ficou mais velho, ele foi ficando mais triste e desiludido, principalmente depois da morte de Teodora em 1548. Isolado em seu palácio, Justiniano contemplava seu fracasso. Seu exército na Península Itálica, ironicamente, causou mais danos à vida romana do que os godos romanizados. As províncias do norte e do oeste estavam mais decadentes que nunca.
O hipódromo abaixo da varanda de Justiniano estava vazio. Não havia mais triunfos ou jogos. Uma nuvem pairava no ar, enquanto todos aguardavam a morte de Justiniano. Ele era agora um senhor que dedicava seu tempo à igreja. Em 14 de novembro de 565, o velho imperador de 83 anos morreu. Justiniano pode ser chamado de o último dos romanos. Por causa da morte de Justiniano, a esperança de reunificar o império morre com ele. A esperança de restabelecer um estado político em volta da bacia do Mediterrâneo, em volta do que os romanos chamam simplesmente de Mare Nostrum, nosso mar, essa esperança desapareceu. Justiniano foi o centro do poder em Constantinopla por volta de meio século. E isso é bastante tempo. E durante este meio século, ele teve que encarar uma variedade de desafios que, no final, transformaram o Império Romano clássico no mundo pós-romano e no Império Bizantino do leste e uma variedade de reinados sucessores no oeste. Nenhum outro governante reunificaria o império novamente. Apenas 3 anos após a morte de Justiniano, os lombardos, outras tribos germânicas, se espalharam pela Península Itálica. Foi o fim do controle romano para sempre. Eu acho que com os Césares, o que nós vemos é uma luta para manter o império unificado à volta do Mediterrâneo, tanto politicamente como culturalmente. Eu acho que com o último dos Césares, Justiniano, essa ambição é perdida para sempre. As invasões islâmicas vão separar a África do Norte politicamente e mudar sua cultura. Com o último dos Césares, nós vamos da ideia de uma unidade clássica à ideia de uma diversidade medieval. Nós vamos de um mundo onde os imperadores romanos estavam familiarizados com novos reis e novas conquistas, um mundo de Césares, a um mundo dominado por Maomé e Carlos Magno. A Pérsia continuou uma ameaça para as fronteiras do leste, até que eles sucumbiram a uma nova força. Os árabes, com sua nova religião, o islamismo. Em um século, eles também conquistaram a África do Norte. Mas um diminuído Império do Leste sobreviveria por vários séculos. Não foi até 1453, 800 anos após a morte de Justiniano, que Constantinopla finalmente foi cair nas mãos dos turcos otomanos. Na minha opinião, o grande legado do Império Romano foi nas áreas de religião e leis. O final do Império Romano viu a criação do cristianismo e, como nós sabemos, essencialmente, a maioria das doutrinas, práticas e estruturas do catolicismo medieval e moderno e do cristianismo ortodoxo foram criadas no final do período romano. O Império Romano é parte da nossa história. Foi o Império Romano que criou a história da Europa, as leis, por exemplo. As leis romanas são fundamentais para as leis da Europa Ocidental, mas não para as leis inglesas, é claro. A arquitetura foi um legado fundamental do Império Romano. A expansão do cristianismo deve muito à existência do Império Romano. Mas eu acho que a grande realização do Império Romano foi ter sido um exercício extremamente bem-sucedido de administrar vários territórios com um governo central. E isso nunca foi ultrapassado. Justiniano
Foi o último imperador a governar um Império Romano unido. Foi um império que sobreviveu 1000 anos. E sua herança ainda ressoa. Assim como a herança de seus Césares. A história viu muitos imitadores que se intitulavam, para melhor ou para pior, czars, kaisers, imperadores. Mas pela coragem, determinação, desumanidade, brutalidade e imaginação, poucos se comparam aos que foram chamados César.